Laura, hoje nós estamos muito chique, tá? Sim. Estamos muito chique, muito finos. Inclusive, não mexa comigo hoje, nós estamos na presença de um advogado, viu? Ah, ela é sua advogada? Sim. Pois ela é se minha mexer advogada comigo, também. hoje nós vamos resolver... Judicialmente. Extrajudicial, tá bom? Não, extrajudicial é fora da justiça. Então nós vamos, judicialmente mesmo. Judicialmente. Então tá, resolvido então. Então tá. Vamos Corta começar? pra gente poder brigar aqui. Vamos começar então. Solta a vinheta, por favor, diretor. Oi, gente, eu sou a Laura, bem-vindos de volta. E se você caiu aqui nesse episódio, nós somos os hosts do Café com Especialista. O meu nome é Laura. Olá, pessoal, sou o Denis. E nós vamos hoje entrevistar uma especialista, assim, maravilhosa. Segue com a gente, já nossa conhecida de casa. Ela é advogada há mais de 18 anos, pós-graduada em Direito Empresarial, Imobiliário e Advocacia Extrajudicial. Ela integra a Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e tem em seu currículo vários cursos, workshops. E, além disso, ela é professora universitária. Com vocês, Thaís Watanabe. Oi, Thaís. Ei, Laura. Ei, Denis. Um prazer estar aqui com vocês, né? Me sinto lisonjeada, né? Adoro vocês, assim, acho o trabalho excelente e é realmente um prazer estar aqui. Obrigada, Thaís. A gente agradece a sua participação, ter aceitado o nosso convite. E a gente vai bater um papo aqui hoje, começando com a nossa pergunta, assim, chave. Thaís, começando, quem é você? Pois é. Eu sou Thaís, né? Nasci em Caratinga e sempre fui uma criança, assim, extrovertida, que adorava brincar na rua, que subia em árvore. Sou de uma família de comerciantes, assim. Meu pai era representante comercial, teve pequenas empresas, comércios na cidade. Então, sou de uma família simples, mas uma família que sempre trabalhou. Minha mãe veio de zona rural, então saiu de uma cidade menor ainda que Caratinga, foi para Caratinga na juventude, conheceu meu pai e de lá para cá, né, eles tiveram ali eu com mais duas irmãs. E com relação ao estudo propriamente dito, os meus pais nunca estudaram, eles têm ali a 4ª série. Então, o sonho dos meus pais sempre foram ver as 3 filhas formadas. Então, o objetivo deles é que as 3 filhas cursassem o curso superior. Então, esse sonho dos meus pais, eu acho que encheu os olhos meus das minhas irmãs, e as 3 têm curso superior. Ai, que bacana, muito bom. Gente, Thaís é um alto astral, assim, nossa, tudo de bom. A gente é muito fã da Thaís, já como profissional, como pessoa. Então, Thaís, muito bom ter você aqui, conhecer um pouco da sua história, viu? Então, você está falando um pouco da sua infância, você sempre teve um incentivo aos estudos? Você sempre teve contato com os estudos? Sempre, assim, como eu disse, né, meus pais, assim, não são estudados, mas tinham sempre esse sonho deles, de realizar, eu acho que através, né, eu acho que nós pais temos isso, eu sou mãe, né, e a gente sempre se vê, às vezes, realizando nos filhos, o que às vezes a gente não pôde fazer, e a gente quer que os filhos, às vezes, ali nos realizem com isso. Tá certo, gente? Eu sei, né? Isso aí é pra psicólogo. Mas eles tinham isso, desde sempre, assim. Meu pai brincava muito que queria, das 3 filhas, uma médica, uma engenheira e uma dentista. Nossa. Gente, coitado! Ele não tem nada disso lá em casa. Mas, assim, ele sempre teve isso, de querer. E eu sempre fui uma criança estudiosa. Sempre fui a conversada da sala. Muito bom. Mas eu era aquela, assim, aqueles quadros gigantescos, né, que a gente tinha que copiar. Eu copiava com letra bonita, né, letra sempre redondinha, bonita. A primeira acabar. Pra quê? Pra conversar. Pra conversar. Nós da comunicação também somos assim, Todos então nós sabemos como que é. Então, é o pessoal da Humanas, né? Sempre. Então, assim, eu tinha isso comigo. Eu escrevia ali com letra bonita, entendia o que eu estava escrevendo, mas era a primeira a acabar para conversar. Mas sempre gostei de estudar. Então, assim, chegava em casa, o dever de casa, né? O para casa ali, sempre feito rápido, mas tudo certinho, notas boas, para poder brincar na rua, para poder conversar com os colegas, mas sempre gostei de estudar. Nunca fui a criança que deu trabalho escolar, não. Sempre fui boa aluna. E como você escolheu o curso de Direito? Como você chegou no curso de Direito? Porque até então você falou que seu pai queria que você fosse um médico, E você sabe coisa, qual né? era que meu pai queria? A mais velha era a médica, né? E quando eu era criança, eu falava que eu ia ser pediatra. Quando chegou ali no ensino médio, eu percebi
que biológica não era minha praia, entendeu? Às vezes eu até iria para um pouco para saúde, mas medicina eu acho que não. Então, assim, eu comecei a perceber isso. E fiz aqueles testes vocacionais, mas percebi logo de cara que eu seria da humanas, assim. Pensei que... Aí, psicologia, às vezes, era uma ideia na minha cabeça, né? Assim, sem entender muito do curso. E quando veio, falou, realmente é humanas. E eu pensei, gente, eu gosto de falar, né? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, de ouvir. Foi aí que eu pensei no direito. E quando eu cheguei pro meu pai e falei, vou fazer advocacia. Meu pai ficou um pouco frustrado. Ele que pensava que eu seria a médica para ele, né? Eu acho que todo pai tem esse sonho ali com o filho médico e tudo. Mas, assim, percebi logo de cara que eu não tinha vocação mesmo para essa área de biológicas. Seria realmente a área de humanas. E, assim, não me arrependo em momento algum. Acho que nem meu pai hoje, né? Meu pai tem orgulho da profissão que eu escolhi, orgulho da carreira que eu trilhei. Então, assim, eu acho que nem ele se arrepende. Mas em um momento também, meu pai falou não, entendeu? Meus pais sempre apoiaram a decisão e também, assim, igual eu falei, do sonho das minhas irmãs, sempre apoiaram da mesma forma, mesmo que não fosse o sonho ali principal do meu pai, das profissões que ele traçou para as filhas. Que ele idealizou, né? Isso. Você estava falando que você era uma criança muito levada, gostava de brincar na rua, essas coisas. E você hoje, adulta, assim... Subir em árvore tá bem difícil, né, Thaís? Quando a gente cresce. De uma certa idade também, né? Complica. Tá meio difícil. Mas o que você gosta de fazer, assim, fora do trabalho? Eu sou uma pessoa, assim, que eu brinco que eu gosto de gente. Onde tem gente, eu gosto de estar. E eu sou uma pessoa que eu me adapto fácil em qualquer situação. Assim, desde sentar num lugar muito simples com a pessoa numa zona rural, sentar no chão e tomar um café num copo de requeijão, até estar num lugar sofisticado. Então, eu gosto de tudo. Eu gosto de onde tem gente sincera, gente que não tem medo de ser feliz. Então, assim, eu tenho uma vida social que já foi mais agitada. Mas eu gosto de estar desde o âmbito esportivo ali, com meus filhos, acompanhando meus filhos no esporte, às vezes eu mesmo praticando algum esporte, ou ali num barzinho com um grupo de amigos, em casa com a família. Eu sou assim, eu gosto de estar onde tem gente, independente de que lugar que esteja. Então, assim, os hobbies são bem variados. Entendi. A Thaís é jogadora, tá? Eu vou dar um spoiler aqui. Ela é jogadora de vôlei e ela tá aí nessa... A pessoa tem 1,5 metro. Pivô, Thaís. É uma luta a pessoa querer jogar vôlei com 1,5 metro, mas deixa isso pra outro momento. Eu tenho 1,58 e eu jogava vôlei quando eu era criança. Eu era muito boa quando eu era criança, era muito boa. Hoje... Esquece. Vamos voltar, Laura. Ô, Thaís, voltando aqui pro lado profissional, né? Você escolheu o direito, teve apoio de seus pais. Como que foi o início da faculdade e os primeiros passos dentro da profissão? Estágio, talvez sua primeira audiência. Você lembra como é que foi sua primeira audiência? Esses primeiros passos, assim, dentro da área jurídica. Então, vamos lá, né? Eu saí de Caratinga, fui para BH para fazer cursinho pré-vestibular, né? Naquela época, que tinha vestibular ainda, né? Aí já entregou a idade só, né, com tempo de profissão. Mas passei no vestibular no Vale do Aço e por aqui fiquei. Então, no início da carreira, assim, da vida ali dentro da faculdade, eu sempre me esforcei muito, sempre gostei das matérias, assim. As matérias, às vezes, que não são tão jurídicas, às vezes, no início do curso, são um pouco mais chatinhas, né, assim, que às vezes são mais cansativas, a gente quer entrar mesmo na parte prática do curso. Mas, assim, foi tudo bem tranquilo. E sempre busquei, desde mais ou menos do meio do curso, assim, a querer ter o contato com profissionais. Então, comecei estágios já no fórum. Eu lembro que eles não tinham muito assim, essa questão de ter estagiários. Às vezes, tá cheio. Eu ia pro fórum e ficava lá no juizado especial assistindo audiências. Eu falava assim, uma hora eles vão cansar de mim, vão falar, vem fazer estágio. Então, assim, mesmo quando eu não era estagiária já contratada ali do tribunal, eu fazia, a minha faculdade era no período da manhã, eu ia todos os dias à tarde, ficava lá assistindo audiência o dia inteiro. E com isso, né, a gente vai criando uma rede de contatos que é extremamente importante para qualquer profissão. E logo que... Então, passei por estágios dentro do fórum, no Ministério Público e no núcleo da faculdade. E no núcleo da faculdade, é aquele contato mais direto ali com os advogados atuantes, né? Até então, nos outros estágios, a gente estava ali com contato com os servidores.
o advogado era do outro lado do balcão, né? Aquele que a gente atendia ali, tanto no Ministério Público quanto no fórum. Então, quando eu tive esse primeiro contato, até então, né, acho que a grande maioria dos estudantes de direito fala o quê? Vou fazer concurso. E eu não era diferente quando eu estava ali no meio da faculdade, né? Até ali o último ano. No último ano, com esse contato, eu percebi que não. Que eu queria advogar. Que eu achava interessante essa questão de você pensar de como defender, qual é o caminho e tudo. Então, ali eu decidi que eu seguiria dentro da advocacia. E logo que eu formei, eu tinha feito um pouquinho antes de formar uma prova para a prefeitura de estágio. E logo quando eu formei, surgiu a vaga. Mas até então, ainda pagava-se bem para o estagiário, assim. Eu lembro que esse recém-formado, o salário era dois salários mínimos para trabalhar, tipo, 6 horas. Nossa. Então, eu trabalhava de 8 às 14, ainda tinha tempo para estudar. E nesse inteirinho, na minha época também, lá atrás, né, de formada, a gente não podia fazer a prova da OAB ainda em curso. Então, a gente tinha que esperar finalizar a graduação para fazer a prova da OAB. Então, eu falei, nesse tempo eu fico no estágio e sai, né, até então. Aí eu vou pegar nesse 1 ano, pega a carteirinha e deu tudo certinho. Quando eu finalizei o estágio, eu estava com a minha carteirinha da OAB na mão, já podendo ir para o mercado de trabalho como advogada. E comecei, e o início da carreira, o que eu vejo hoje? Esse cenário está um pouco sendo modificado. Mas lá atrás, eu de outra cidade, num local que eu não conhecia, eu não tinha essa rede de contatos para entrar no mercado, para ter a clientela. Fui trabalhar em escritórios como associados. E então trabalhei por muitos anos. Eu passei por, salvo engano, acho que 4 escritórios, assim, 3 deles, os maiores do Vale do Aço, né, da cidade aqui onde eu residia, e já com contato com grandes ações. Então, ia advogando, assim, sempre ali no direito empresarial para grandes empresas, as grandes SAs da região. Então, eu tive contato logo, assim, com não tanto tempo de formada, com processos que se eu tivesse, às vezes, atuando autônoma no meu escritório, eu não teria esse contato. Eu pegaria ali, não menosprezando nenhuma área de atuação, mas assim, processos às vezes de menor complexidade, né? E eu tive essa oportunidade de pegar ações que eu não conseguiria atuar se eu tivesse no meu próprio escritório. E depois, né, ao longo da vida aí, fui atuar, né, a minha atuação aí como advogada autônoma com o meu próprio escritório, mas depois de já, vamos dizer assim, uma carreira já consolidada, uma experiência já mais sólida. Então, assim, eu vejo hoje já isso modificar, as pessoas já terem a coragem, às vezes, de ter a sua carreira própria. Eu acho que o digital também facilita isso hoje. A pessoa pode ir para uma rede social ali, falar do seu trabalho, e isso atrai, né, a clientela que às vezes você não chegaria a esse cliente. Então, hoje, como o cenário jurídico mudou também como qualquer outra profissão, essa evolução do cenário eu acho que facilita para quem está ingressando no mercado de trabalho agora mais recente, que não era no meu passado. Então, para você ter contato e criar essa rede, era um pouco mais complexo, porque era aquela época ainda da advocacia que você precisava de indicação. Você não tinha aí uma rede social, um Instagram, né? Hoje tem vários colegas que captam clientes pelo TikTok. Então, não tinham isso na época, né? LinkedIn, hoje que é a rede mais, assim, executiva, mas quantas pessoas aí, colegas advogados, estão no TikTok e fazem a captação por ali. Não tinha isso. A gente, né, o advogado pelo Código de Ética, a gente não pode fazer um outdoor, a gente entregava o cartãozinho de visita de mão em mão. E quantas pessoas não pegavam seu cartãozinho de visita e jogavam aquilo numa lixeira? Então, hoje, com, né, as mídias aí que se pode utilizar, as pessoas hoje, os novos advogados, têm essa facilidade de estar indo, né, para o mercado de uma maneira diferente do que foi o meu início de carreira. Porque antigamente também, eu acredito que vinha o advogado do familiar, né? O avô foi advogado do avô, aí o avô, né, vai passando em geração em geração. Então, hoje em dia, já vai mais direto. Que era passado de pai para filho. Tem grandes aqui, né, na região que foram assim, que começaram assim, e o escritório ainda carrega o nome daquela pessoa. Clientes também. Clientes também. Você via a indicação do seu pai, do seu avô. Imagina, né? eu vindo de uma família que eu acho que a primeira advogada na família. Nossa. Hoje tem vários
primos e tudo, mas eu fui a primeira. Então, eu não era de uma família nem com estudo, como eu disse, nem com parentes na área jurídica. Sim, e pensando nesses tantos desafios que você enfrentou aí, de encontrar clientes, de conseguir o seu lugar no espaço, você pensou em algum momento de mudar de carreira, em desistir? Eu vou falar, assim, bem a verdade. Eu acho que quem fala, assim, que em nenhum momento da vida pensou em mudar de carreira, eu acho que é porque é muito certo daquilo. Eu sempre fui muito certa que eu queria. Mas teve um momento, sim, que eu pensava assim, acho que eu vou pro concurso. Aí, às vezes, você ouve um pai, uma mãe, ai, mas o concurso te traz a estabilidade, uma aposentadoria integral. Aí eu pensava assim, podia estudar pro concurso? Mas logo passava. Porque qualquer profissão, a advocacia, então, gente, é altos e baixos o tempo todo. E às vezes, você não está num momento feliz. Então, já pensei em migrar, às vezes, de carreira, mas assim... Mas eram coisas tão rápidas que vinham na minha mente que, assim... Aí eu pensava, e eu acho que Deus, eu acho que às vezes mostra pra gente, que fala assim, quando o momento tá ruim, aí surge às vezes um contrato muito bom, aí você fala assim, tá vendo, não era pra me mudar. Ou às vezes você recebe um feedback bom, um elogio, um retorno bom de um cliente. Nossa, isso, né, a sua atuação foi diferenciada, né? E isso às vezes fala assim, não, é porque eu preciso estar aqui mesmo. Esse é o meu caminho, é o que eu preciso fazer. Mas já pensei também em ter a advocacia concomitante com outra coisa. Mas assim, eu gosto muito de advogar. Eu falo que o advogado, por ser altos e baixos, o tempo todo, assim, é uma profissão que demanda muito estudo. Porque, às vezes, uma ação é distinta da outra. De repente, você estudar esse caso, estudar outro. É uma profissão que te dá uma emoção. Que te traz aquele friozinho na barriga de uma coisa nova a todo instante. Então, por isso que eu pelo menos para mim, eu sempre achei assim, que quando me traz essa emoção de uma coisa nova, é uma coisa que me move, me motiva. Então, por isso que eu já pensei, mas nunca desisti. Levou à frente. Nunca levei adiante, não. Sempre ali firme. E com essa paixão, assim, e é muito amplo, né? O direito, são muitas áreas dentro do direito. Como que você selecionou assim, não, eu quero fazer essa pós, eu quero, sabe, seguir essa linha, e depois, nossa, eu quero seguir essa linha. Como que foi para você? Você tinha um pensamento mais fechado de, tipo, não, eu vou seguir esse caminho, eu vou fazer essa pós e é aqui que eu vou seguir? Ou você já tinha uma cabeça mais aberta de, tipo, olha, eu posso fazer essa pós e uma que não tem tão a ver com essa, mas que vai complementar? Como que foi para você escolher as suas pós? Como eu disse, como eu fui atuar em escritórios que, né, atuavam junto a empresas, eu sempre pensei direito empresarial. Só que lá atrás, quando eu estudei, a denominação não era nem direito empresarial. O código era o código comercial. Então, eu estudei na faculdade direito comercial. Eu não estudei na faculdade direito empresarial. Então, como eu atuava já na área, eu já era uma especialista ali por formação naquela área, eu pensei, eu tenho que fazer uma reciclagem. Foi aí que surgiu, por exemplo, o direito empresarial. Por que eu vou fazer, né, uma pós em direito empresarial? Primeiro, porque é interessante e por causa dessa questão. Eu não estudei na faculdade o direito empresarial. Veio a mudança da legislação e eu falei, eu preciso me reciclar, eu preciso estar ali mais próximo. E o que demanda, eu acho, também a questão da gente escolher uma pós-graduação? Tem pessoas que escolhem a pós para nichar naquela área. Naquilo que eu escolhi o direito empresarial. Não, né? O direito empresarial me escolheu pelo que eu estava já atuando. Mas, ao contrário, por exemplo, da minha outra pós, que é a advocacia extrajudicial. O mercado estava já numa fase de mudanças. Hoje, a gente não depende na advocacia mais somente do judiciário. A gente, né, não ouve toda hora falando, mas é moroso demais, um processo demora anos. E isso foi trazendo novas nuances dentro da área do direito. A advocacia extrajudicial, ela se fortaleceu aí ao longo dos últimos 6, 7 anos, principalmente, que o quê? As mudanças também de legislação facilitaram isso, porque hoje a gente pode ter aí inventários, divórcios, tudo dentro dos cartórios. A gente não depende mais de fazer isso só
no fórum. O extrajudicial, então, é nesse sentido. Isso. Então, assim, a gente pode atuar sem que esteja vinculado a um processo judicial no fórum, nessas áreas, por exemplo, dentro dos cartórios. Hoje tem uso capião, por exemplo, da minha área de atuação também, o direito imobiliário, uso capião, adjudicação compulsória, que são alguns tipos de ações que você se pode fazer nos cartórios. Então, eu pensei, quando começou a advocacia ali, esse judicial, era praticamente divórcios, que podia fazer no cartório. E a gente vai vendo que é o que vai mudar. A gente pensa, a advocacia vai evoluir. E para onde ela vai evoluir? Para esse lado. Então, foi aí que eu pensei, eu preciso me especializar nisso. E, por exemplo, também na advocacia judicial, você pode fazer contratos, elaborar pareceres, tudo que não depende do judiciário. Então, nessa pós, por exemplo, eu estudei tudo isso. Eu vi, inúmeras possibilidades de ganhos fora do judiciário. Então, foi isso. Assim, algumas questões aí das especializações vieram por causa da área que eu atuava e outras por ver como o que o mercado estava exigindo, para onde o mercado estava evoluindo. Eu acho que é isso que a gente deve pensar quando está buscando algum curso. Para onde o mercado está caminhando. Hoje aí, por exemplo, digital, previdenciário. Previdenciário está tão em alta hoje, não são áreas que eu atuo, Mas eu vejo, assim, que são áreas que se o advogado quiser buscar uma especialização, é uma área que está sendo demandada. Quantos anos existe a Previdência? Mas hoje está muito em alta. Você buscar um melhor benefício para aquele seu cliente. Então, são áreas que se a pessoa vai pensar, mas isso existe há muitos anos, o que tem de novo nisso? Não tem novo. A legislação muda todo o tempo. Mas são áreas que hoje você vê que as pessoas estão tendo rentabilidades excelentes. Então, eu acho que é isso. Quando o estudante ali vai, nós como profissionais, buscar alguma área para estar se especializando, é isso. Às vezes a área te escolhe, às vezes é você que escolhe a área. Então, cada um vai ter que medir isso dentro do que está ali, ao seu redor. Então, hoje, direito digital, são áreas aí que startups em alta, quanto que a gente não pode ganhar. E, por exemplo, as startups, a grande questão aí, às vezes, envolve o próprio direito extrajudicial. Mas você vai ter que ter, se especializar, entender ali a nomenclatura. Porque eu falo também que no direito, cada área tem uma nomenclatura própria. E hoje aí as startups, eles falam muitas siglas. Que eu, por exemplo, na minha área, não entendo nada do que eles estão falando, porque é tudo muito moderno, E outra situação, o advogado de startup. Nem sempre é aquele advogado engravatado, de gravatinha, ele tá ali, às vezes, com uma calça jeans e uma camiseta. Então, às vezes, a pessoa pensa, mas vou fazer direito, é muito engessado. Não. Hoje tem aí mercado para todo mundo. Meu Deus, independente... Desculpa, a bagunça! Nossa, independente da área de atuação. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, às vezes, a área te escolhe, às vezes, você que escolhe a área. Mas... Inclusive, desculpa, eu te cortei. Não! Nossa, fiquei assustadíssima com o corpo. Me perdoa, gente. Você falando justamente desse estilo de se vestir mesmo, de se portar, você fez alguma preparação vocal, que você fala muito bem, Thaís. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero reforçar. Você fez alguma preparação, assim, para oratória? Ou teve alguma preparação, assim, de como se vestir, essas coisas, esses códigos, assim, que vocês têm? Você teve uma preparação para isso? Eu quero até complementar isso, que a Thaís, gente, já tem uma imagem, assim, impecável. A Thaís está sempre muito bem vestida, super maquiada. Realmente, por gentileza, gente, coloca a câmera da Thaís, porque ela é belíssima. A gente quer mostrar tá sempre muito dela. alinhada. Então, realmente, isso é uma pergunta muito interessante que ela fez. Você fez uma preparação para isso? Primeiro, assim, eu acho que no direito, igual eu disse aqui, tem essa questão toda da vestimenta, o advogado, principalmente o homem, sempre tá ali, às vezes, com gravata, e isso, às vezes, assusta. Mas porque é o dress code da profissão. Acho que toda profissão tem ali esse código de vestimenta. E no direito nunca foi diferente. Eu até brinquei com uma colega, como eu falei aqui antes, eu sou pequenininha. Então, eu ia pra faculdade num salto-agulha, que hoje eu não consigo mais usar, às vezes, no meu dia a dia de trabalho. Mas lá atrás, eu não aceitava, a questão da altura. E eu pensava assim, uma das coisas também que eu pensava assim, vou trabalhar, porque eu sempre gostei de salto, usando salto. Mas aí a questão da vestimenta é da profissão.
A profissão é uma profissão, né, uma das mais antigas do mundo. Então, ela exige ali sempre a pessoa estar bem trajado, né, unhas aparadas, cabelo, né, não tá ali com aquele cabelo toda hora desgrenhado e tudo. Então, é da profissão. Com relação à oratória, logo quando eu formei, fiz curso de oratória, eu tenho uma dicção muito rápida, eu sou muito acelerada. Então, né, a pessoa mineira. Pessoa mineira, ela já junta uma sílaba de uma palavra do fim com a outra do início e o mineirês aqui que me acompanha o tempo todo, né? A gente fala trem sem perceber. Outro dia alguém me perguntou se eu falo trem na hora da audiência. Eu falei assim. Aí eu falei assim, não, na hora da audiência a gente se policia e a gente não solta trem. Aí eu parei um pouquinho e pensei assim. Falei, o juiz é mineiro tão quanto eu. Eu devo falar trem, o juiz deve falar trem na audiência e ninguém percebe. Mas é sério. Então, assim, a questão da oratória, eu me policio por causa da linguagem da mineira, com a pessoa que fala acelerado. Então, eu tenho que me policiar, porque senão eu tropeço mesmo nas palavras. Palavras muito compridas. Às vezes vai soltar ali vai atropelar. O mineirês. Vai soltar o mineirês no meio. Forte. Mas assim, eu inclusive estou fazendo um curso de oratória neste momento. É mesmo? Um curso da Cíntia Chagas, vou fazer um merchan aqui para a Cíntia, que a OAB Minas disponibilizou para os advogados. Então, assim, eu acho que a advocacia é isso. A gente se recicla o tempo todo e o tempo todo a gente tem que tentar essa melhoria, né, tanto da oratória quanto da vestimenta e policiar. Agora, eu brinquei, né, e falo verdade, o pessoal que é aí do direito digital, das startups, eles têm um outro código de vestimenta, porque eles não estão atendendo ali a pessoa num ambiente forense. Porque o ambiente forense é aquele que a gente veste até aquela toga, veste a beca, tal, né? O tribunal do júri, por exemplo, é uma coisa teatral. No passado, usava até aquela peruquinha branca, né? Então, vem ali de questões, assim, lá da época, às vezes, feudal ainda. Mas, hoje, a advocacia evoluiu. Então, não precisa, de determinada área de atuação, a pessoa está ali o tempo todo de terno e gravata. Mas, eu acho que dentro do código de vestimenta daquele ambiente que a pessoa convive. Se adaptar, né? Isso, se o cliente é da startup, o cara tá ali, todo moderno, você vai chegar lá engravatado, ele pensa assim, não é esse advogado que eu quero. Exatamente. Porque esse advogado não é o que eu tô buscando. Esse não vai advogado entender, é aquele lá do fórum, que tem aquele método. Não, eu quero uma coisa moderna, que entenda a minha linguagem. Então, hoje, os meus clientes, eles entendem a linguagem que eu quero passar, a imagem que eu transmito é o que os meus clientes, às vezes, buscam. Mas se os meus clientes fossem da startup moderna, e não é que eu não possa ter alguém, eu tenho clientes que não são uma startup propriamente dita, mas são empresas ligadas ao digital. Quando eu vou atendê-los, às vezes a gente está um pouco mais moderno, porque é aquele ambiente. Mas, assim, é sempre, né, cada um se adapta com o seu próprio jeito de vestir. Mas é isso, eu acho que a reciclagem ali quanto à oratória é muito importante, porque a gente trabalha, em grande parte das vezes, usando a nossa voz. Sim. Então, eu acho que é bem importante. Ô, Thaís, e como que você faz, na verdade, qual que é a importância para você desses cursos? Qual outros cursos você indicaria para um profissional que está começando agora? Até fazer uma ligação com outra pergunta, qual a importância da pós-graduação? Nós estamos em uma faculdade de pós-graduação. Qual a importância da pós-graduação para um advogado? E qual outros cursos adicionais que você indicaria para um que está começando agora, que está ali no início de carreira, no início de profissão? Eu acho que a faculdade de Direito, ela forma um estudante de direito. Ela não forma advogado. Então, quem vai aí para a área da advocacia, a gente assusta quando chega no mercado. Por isso que eu acho que eu comecei também a minha carreira lá no escritório, que eu tinha aquela base. Porque a gente estuda gestão na faculdade. Eu acho que deve ser pouquíssimas faculdades de direito, deve ter alguma aula ali de gestão. Eu não estudei. Então, a gente não tem essa questão de gestão, de administrar o seu próprio negócio. Hoje, os escritórios de advocacia são pequenas empresas, às vezes empresas até não pequenas, grandes empresas. Mas, na grande maioria, a gente tem funcionário, a gente tem estagiário, então a gente tem que ter o quê? A gestão daquilo. Então, eu acho importante para o estudante, para quem está aí no início de carreira, estudar outras áreas além. Não é só pegar um livro de direito. Eu vou estudar um pouco de gestão, eu vou estudar um pouco do marketing. Igual eu disse, né? A captação hoje de clientes por redes sociais é excelente. Então, assim, eu vou estudar como é que é isso. Entender um pouco de tudo que envolve aí essa venda.
Porque a advocacia a gente não pode vender, anunciar. Mas a gente tem formas de ter uma área comercial dentro dos escritórios que são ligados a isso. À gestão, ao marketing, né, a essa boa imagem, a ter ali uma rede social, às vezes, divulgando o seu trabalho. Então, eu acho, né, na minha opinião, que a gente deve aí estudar, sim, outras áreas linkadas. Não só, às vezes, por que eu vou fazer uma pós em gestão? Se eu sei que eu sou advogado. Não, porque uma pós em gestão vai te auxiliar nisso. Coisas que você não estudou na faculdade. E como escolher, por exemplo, a pós aí? Por que é importante? Igual eu disse, às vezes é importante, na minha vida, foi por um momento, por uma reciclagem. Às vezes escolher uma pós é importante, porque vai nichar. Às vezes a pessoa quer atuar no direito digital aí para startups, mas ela não viu isso na faculdade, como é que ela vai atuar nisso? Através de uma pós-graduação nessa área, por exemplo. Às vezes eu tive... né? Não são todos os professores que a gente tem ao longo da vida que são bons. Às vezes a gente teve um professor na faculdade que aquela matéria não foi bem explicada e é um tema que está em alta naquele momento. Vou fazer uma pós para entender um pouco, me aprofundar nessa área. Então, assim, na minha vida, né, todo o estudo que eu tive, independente se é através de uma pós-graduação, se é através de um curso aí ligado à gestão, ligada a outras áreas correlatas, foi importante para a minha carreira. Então, eu acho o estudo, gente, é a única coisa que ninguém tira da gente. Exatamente. Então, assim, a gente estudou, tá aqui na minha cabeça o que eu estudei. Ninguém consegue, eu posso perder tudo. Né? A vida é uma roda gigante, a gente pode perder família, pode perder patrimônio conquistado, mas o estudo é o que leva a gente, o que nos proporciona para recomeçar, porque está aqui, está comigo. Né? O que eu aprendi, os ensinamentos que eu trouxe aí vão me poder levantar de novo e me erguer. Então, eu acho que a questão aí de escolher uma pós ou fazer uma pós é extremamente importante e relevante. E o mundo hoje, a gente brinca, que antigamente não era só o médico ali, que era o ortopedista. Uhum. Aí depois foi vindo aquela época que o médico olhava só a mão, aí um outro ortopedista pro pé. O direito hoje é mais ou menos isso. A gente tem uma área que a gente atua com mais ênfase, sim. Outras áreas correlatas que a gente... Né, o direito ele é muito interdisciplinar, às vezes as matérias ali jurídicas, mas ele tem isso. Os advogados hoje, eles são nichados. Eles são especialistas mesmo naquela área. E por isso que a pós-graduação é importante. Como eu vou me especializar? Entender um pouco mais daquela matéria, que às vezes eu vi muito pincelado da faculdade, através de uma pós-graduação. Porque é isso. A gente tem mas se eu quiser pegar um cliente previdenciário, que eu falei, por exemplo, que eu não atuo, mas que é um momento bom do mercado, eu vou fazer uma parceria. Ô, Denis, você é advogado de previdenciário? Vamos fazer a parceria aqui, eu te indico um cliente meu, você atua para ele. É isso, às vezes você atua sozinho, não precisa estar sozinho, você pode ter uma rede de parceiros que você consegue ali indicar para aqueles seus bons clientes, bons colegas de profissão. Porque é isso, a advocacia, apesar, né, de ter modificado, ela é ainda uma profissão que é muito boca a boca também. Sim. Uhum. Então, essa questão de indicação é importante. Se o cliente confia em você, porque já atuou em alguma demanda dele, ele vai querer que você indique, às vezes, um outro profissional, né, de outra área. E é isso. Então, assim, quanto mais a profissão está ficando inchada mesmo em questões específicas, a gente vai fazer como para ter esse conhecimento? Estudando, cursando uma pós-graduação. No momento, falando de mercado, então, o que você tem visto que está em alta para quem está assistindo, assim, é um bom momento para fazer pós em direito? Qual área do direito que você acha que está bem fomentada, assim, o mercado? Hoje eu vejo, assim, com bons olhos várias áreas. Eu não vou falar muito do criminal, porque é uma área que eu tenho muito pouco contato. Uhum. Mas é lógico que eu brinco com meus advogados, os meus colegas aí que estão no crime, todo mundo tá bem na profissão. Mas não é uma área realmente que eu tenho tanto contato. Então, realmente, o crime eu não posso falar muito. Mas áreas que eu vejo, assim... teve um momento que eu sentia muito preconceito do advogado, por exemplo, falar que ele advogava em direito de família. Sério? Sério. Porque era aquela coisa assim, que todo mundo que estava ali na faculdade...
os núcleos das faculdades, onde atende ali, às vezes, as pessoas carentes, aquele primeiro contato era só direito de família, investigação de paternidade. Então, o estudante saía da faculdade assim, ai, não aguento mais. Pegou bode. Isso, do direito de família. Então, quando a gente saía da faculdade, a gente não queria ir para a área de família. O que eu vejo hoje, depois aí, né, de já estar calejado na profissão? O direito de família, muito bom. Por quê? Igual eu falei. Primeiro que você pode fazer divórcio, inventários são honorários muito bons e que você não depende do judiciário. Hoje, ligado ao direito aí de famílias e sucessões, as holding familiares. Então, aí, uma pós-graduação que tem o direito de família, que estude um pouco de holding, vinculada ao direito tributário, você vai fazer um planejamento sucessório de uma pessoa, né? Não quer dizer que ela vai deixar de fazer o inventário, mas você vai ter caminhos para aquela família seguir de maneira menos dispendiosa. Então, os advogados estão indo para essa área, é um momento muito bom, né? Ligado aí ao direito de família, holdings familiares e tudo. Outra área que eu disse, o direito previdenciário, que com a mudança aí, né, do cenário da reforma da Previdência, os advogados tiveram que entender primeiro a reforma. Então, após nisso, facilita para o advogado entender né, como está a lei atual e fazer esse planejamento também da previdenciário daquela pessoa. Por quê? A lei, eu também não atuo, mas né, a lei mudou e cada dia agora depende se você trabalhar mais tempo para maior tempo de contribuição com a maior idade. Então, como aquela pessoa, por exemplo, meu pai está lá trabalhando, como é que eu vou saber com quantos anos ele vai aposentar? Qual que é o melhor caminho? Então, também os advogados da área de previdência têm feito esse trabalho e eu acho, assim, fantástico. A startup, como eu já disse, eu acho que o mundo digital, ele é cada vez mais digital. Então, é um momento bom. Outra área, que é uma área que eu atuo, que é o direito imobiliário. Depois aí da pandemia, eu não sei o que aconteceu. Eu brinco assim, que deu um boom na construção civil. A gente, né, numa cidade de interior, você passa uma cidadezinha pequena. Cidade de 20 mil habitantes. Você olha assim, prédios bonitos. Aí você fala assim, como assim? E vendendo. O mais importante é que se uma construtora vem, ergue o empreendimento. E aí a gente pensava, você vai vender nada. E vai. Vende tudo. Não tem nada parado. Então, o direito imobiliário também é um cenário hoje fantástico, porque está no momento aquecido. Está se construindo muitos imóveis, o investimento em imóvel é um investimento seguro. E com isso, eu acho que no momento ali, né, da pandemia, as pessoas pensando, mas onde eu vou pôr meu dinheiro? E se né, sei lá, o rendimento de tesouro direto, as pessoas de tudo que era muito, né, que era isso. muito ali, que estava muito em alta, se tudo der errado. Bitcoin, se der errado, onde que eu vou pôr meu dinheiro? Então, eu acho que grande parte das pessoas voltaram ali a investir em imóveis. E com isso fez o quê? O direito imobiliário crescer. Então, assim, eu acho que essas áreas aí são áreas que outra área, compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa, tudo que sim, é ligado realmente. aí, porque a área, né, a proteção de dados é para todo mundo que lida com dados, todos nós lidamos com dados ao tempo todo. Não é só o grande empresário, é o pequeno empresário. Então, como que vai ser isso, né? Surgiram profissões de PO, tudo ligado aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a instituição de compliance, integridade e transparência, que se fala desde o poder público às empresas. Então, assim, eu acho também que é uma área muito em alta. Então, eu acho que essas foram as principais, assim, que eu consegui identificar, que são cenários ótimos. Mas eu acho que a área boa é a área que a pessoa gosta. Porque tudo que você gosta daquilo vai dar certo. Exatamente. Se você não gosta, mas eu vou estudar startup porque tá na moda. Não. Por exemplo. Você pode, né? Mas... Você pode estudar, mas você vai gostar de fazer aquilo? Exatamente. Você vai gostar da terminologia, do que está ali por trás? Você entende, às vezes, por exemplo, de um pouco de informática, não é nem informática, né? Tecnologia da informação. Você entende disso? Porque se eu for para lá, pode me ensinar ali as siglas. Às vezes eu vou me dar bem, às vezes, mas eu entendo. Então, eu acho que essa pessoa que está aí, né, às vezes fazendo só porque está na moda, nem sempre é o que vai... Indicado. O que é indicado para aquela pessoa. Ô, Thaís, você tem alguma história que te marcou nesse período aí, 18 anos de profissão? Uma história que te marcou engraçada, talvez? Um cliente que ficou marcado, alguma coisa nesse sentido? Eu tenho várias histórias, mas eu vou contar uma aqui, porque história a gente tem todo dia. Você falou da primeira audiência. Eu não lembro se era a minha primeira audiência, numa pergunta que você fez para trás. Eu lembro de uma das primeiras audiências. Eu vou contar dois. Eu tive um professor
fantástico. Hoje ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas e ele é português. Português, nasceu em Portugal, morou em Angola e veio para o Brasil. E ele era extremamente rigoroso em sala de aula. Aquele professor, assim, a gente falava que ele era chato, mas ele era excelente professor, mas ele exigia já o dress code da gente lá atrás. Eu tinha um colega que um dia chegou, a gente estudava na parte matutina, chegou de bermudinha e chinelo. O professor olhou para ele e falou assim, você está indo para a praia? Você vai entrar hoje, próxima aula minha, você chegar assim, você não assiste aula. Era desse nível esse professor. E, né, o calor do verão e tudo mais. Mas ele era muito rigoroso. E ele foi professor por um bom período ali do curso, porque ele dava uma matéria que é o direito civil, que é meio que a base do direito. E formei uma das minhas primeiras audiências com ele, como juiz. Pensei, isso não vai dar certo. Ele sempre foi muito bravo. E, ao contrário, ele foi uma grata surpresa, porque ele olhou para mim, ele aqui onde está a nossa televisão, nosso painel, né, sentado aqui, eu na pontinha, eu pensei, vai acabar comigo. Ele olhou e pensou, uma das primeiras audiências dela, sei que ela foi minha ex-aluna, recente, aí ele perguntou da minha cidade natal, que ele já tinha sido juiz lá, sabe? E falou assim, e aí, como é que tá? Ah lá, você tem ido lá? Aquilo me desarmou. Porque ao invés dele ser agressivo, aquele professor durão, ele foi um ser humano. Fantástico comigo. Então a audiência transcorreu tudo bem, para uma recém-formada, morrendo de medo, tremendo e tudo. E ele foi assim, parecia aquele ursinho fofinho que te abraçou e te acolheu naquele momento. Então foi assim, maravilhosa. Essa história eu guardo, não sei se foi minha primeira audiência. Acho que não foi a primeira, mas foi uma das primeiras, assim, mais relevantes na carreira. Agora, tem um caso que, para mim, é um dos mais marcantes, assim. Eu sempre, né, há muitos anos, advogo para uma empresa, que é uma grande empresa, e ela tem áreas em diversas partes do estado de Minas, até fora do estado, porque ela é uma grande SA. E, num determinado momento, a minha filhinha estava bem pequenininha, e eles me ligaram, tipo, numa sexta-tarde. Eu sempre atuei na área imobiliária para eles, nas áreas de invasões das propriedades. E eles, uma pessoa do jurídico interno, um advogado, me ligou e falou assim, Thaís, você pode ir para a cidade tal? Era no Jequitinhonha, aqui, né, na região de Minas, Jequitinhonha, e quase no extremo norte, assim. Ir para lá, se você falar, gente, como é que você fala pro seu cliente que você não vai? Um fim de semana. Eu falei, não, pode mandar o carro que eu tô indo. Chegamos lá, porque era uma possível invasão, ainda não estava invadida a terra. Invadiram a terra do vizinho, de uma empresa vizinha. E aí eu fui, e sempre quem me acompanhava nesse tipo de demanda era um policial aposentado que atuava para a empresa. Na área ali de vigilância, ligado assim mais à gestão de vigilância. Só que esse policial estava de férias. Então, mandaram um coronel também reformado da polícia, que também atuava, mas ele já era bem idoso. Aí o coronel morava em Belo Horizonte, foi para a cidade. Chegamos lá, eu falei, ei, coronel, e eu precisava, gente, de base, eu gosto de fotografar para mostrar para o juiz, eu preciso de provas, né? E como é que eu vou provar? Com boletim de ocorrência, nesse caso, e com fotografias, que os caras estão ali querendo invadir a propriedade. Aí eu falei assim, coronel, vamos lá? Eu toda afoita, né, querendo mostrar serviço. Vamos lá, eu preciso fotografar. Aí ele, não, eu preciso do cabo. O cabo era aquele que sempre me acompanhava. Eu preciso do cabo. Eu falei assim, coronel, o cabo tá de férias. Ele estava em Aparecida do Norte com a promessa com a esposa. Eu falei, ele tá na Aparecida. Não, o coronel tem que vir. O cabo tem que vir. Ele tirou, porque ele já era mais idosinho, ele, né, não estava tão mais assim, lá na buta ali, com aquelas coisas do ativo do que a gente fazia. E no outro dia, o cabo saiu de Aparecida do Norte, foi pro Jequitinhonha. E fomos para a área fotografar. Chegamos lá, eu tô fotografando. E o cabo era dos meus, assim, por isso que eu gostava de trabalhar em parceria com ele, porque ele sempre queria fazer mais. Ele chegou e falou assim, a gente podia ir lá. Tinha um riachozinho e eles estavam, os invasores, no outro lado, na propriedade do vizinho. A gente podia ir lá, porque a informação que a gente tinha ali é que eles eram todos procurando pedras preciosas, que a área, tinha uma especulação que a área tinha
coisas de valor. Não era só minério, tinha ali pedras preciosas. Então, vamos lá ver. Nós pegamos o carro e fomos. 2 homens atrás, a Thaís de 1,5 m atrás, com uma câmera tentando fotografar. Quando nós fomos chegando, era realmente assim, você via que a região, que eram as placas dos carros, era de regiões de garimpo. Eu falei, gente, Diamantina, né? Lugar que sempre aqui em Minas, sempre teve ali a história de ter os garimpeiros, né? As minas e tudo. Aí eu comecei a pensar, que assim, 40 homens lá, eu via de longe, né? Que no lugar que a gente estava antes, dava pra ver. Eu falei, tá, você é doida. Eu pensando, você é doida. 2 homens com arma debaixo, todos 2 estavam armados. Você é pequenininha, mulher de 1,5 m. Se pegar alguém aqui pra ficar, né, retida é quem, criatura? Era eu. Mas deu tudo certo. Mas eu brinco, eu conto essa história pros meus meninos. Mas, assim, isso o que eu falo, isso me motivou na minha profissão a vida inteira. Essas coisas que eu fazia diferente é o que me causava ali, me dava frio na barriga. Uma adrenalina. A adrenalina de estar ali, né? A doida, sem arma. Mas era isso, assim, era uma situação, assim, muito atípica que eu tava vivendo. Mas eu pensava, é doida. Como é que tá ali num monte de garimpeiro que tá ali e a pessoinha de 1,5 m vai ficar pra refém, vai ficar ali. Mas foi isso, mas deu tudo certo. Mas você conseguiu fotografar direitinho? Fotografei, entramos com a ação, no outro dia o juiz me deu a liminar. Então foi assim, foi lindo, foi lindo. E eu tenho história pra contar a vida inteira, né? Lá dos garimpeiros. É a história. Mas é isso. História a gente não é pouca, não, gente. Nossa, imagina. É muita. Se tem uma criatura nesse mundo que tem história, é advogado, gente. É médico e advogado. E a gente e a gente é psicólogo também, então tem aquelas histórias assim de ouvir de cliente. Tudo. É tudo misturado. Ô, Thaís, você que é uma mulher moderna, ligada no 220, como você faz para conciliar a vida profissional, sendo mãe, cuidado de filho, essa rotina? Como que é para você conciliar tudo isso? Isso é bom pra gente falar sobre isso, né, Laura? Sim. Que tem muitas mulheres hoje que ficam na dúvida. Eu quero ter um sonho de ter uma família, de ter filhos, mas eu quero ter uma vida profissional de sucesso. E aí, a mulher tem que acabar escolhendo aquela... Pra onde vai, né? Porque, afinal de contas, a sociedade, né, cobra muito isso da gente. De, tipo, você hoje trabalha, tem filho, e a gente sempre quer continuar aprendendo, né? Quer fazer uma pós, quer fazer um mestrado, um doutorado. E aí? E outra coisa, a mãe, se você for mãe, você vai ficar mais sensível, aí você não vai ser muito boa advogada. Então tem vários tabus em relação a isso, né? Eu falo que a mulher, né, Laura, a gente tem aí vários estigmas que nos acompanham a vida inteira. Igual eu falei, minha mãe, ela era, grande parte da vida, ela foi dona de casa, depois ela foi trabalhar com o meu pai, mas ela nunca teve... Depois, de bem mais velha, que ela teve o negócio próprio dela. Então, a mulher, ela é assim, eu brinco que a mulher... Uma vez eu percebi que uma pessoa estava tendo preconceito porque se contratasse mulher como uma jovem e recém-casada, daqui a pouco ela vai sair de licença maternidade e vai me deixar na mão. Então, isso sempre, né, trouxe essa questão assim de... A gente sabe, mas se a mulher não engravidar... Como é que vai ser o mundo? Não vai ter mais menino? E aí, né? Mas eu falo assim, conciliar não é fácil. Eu acho que tem hora que a gente surta. Não é fácil, mas assim, também não é impossível. Eu trabalhei com a minha menina numa cidade, né? Que eu não tinha suporte. Meus pais nem moravam, né, na cidade que eu moro. Com a minha menininha bem pequena. Ela foi pra escolinha ali, pra hotelzinho, né? Tem lugares que falam creche. E foi bem pequena. Gente, me doía. Eu deixá-la lá, mas eu precisava daquilo. Por quê? Crianças crescem. E a gente, às vezes, abdica da nossa vida profissional por causa da criança. Então, o que eu falo hoje com as minhas amigas? Eu tive uma amiga que teve nenenzinha, tá com uns 4 meses, uma colega de trabalho. E ela já foi mãe um pouco mais velha. Eu falei assim, olha, tente conciliar. Se você, hoje, que, né, a maneira como... pós-pandemia, o judiciário que permite a gente ficar um pouco mais em home office. Eu falei, faça isso. Se você puder ficar meio expediente em casa, não ter que ir para o escritório, deixar sua filha com alguém, só meio expediente, faça, porque você não vai abandonar sua carreira e vai ter essa proximidade de vê-la ali, o desenvolvimento, né, dela nessa fase pequenininha. Mas eu sempre tentei conciliar.
igual eu tô brincando, tem hora que a gente surta, porque não é que a gente dá conta de tudo, não. A gente, todo ser humano, às vezes isso aqui tá muito bom, a vida profissional às vezes tá boa, e você tá pecando um pouco na vida pessoal. Sim. Às vezes você tá tentando ir aqui pra focar na área da saúde, porque às vezes a saúde da gente tá um pouco mais debilitada, e a gente esquece um pouco do lado profissional. Então, equilibrar isso não é difícil para todos nós, seja homem, seja mulher. E eu acho que pra mulher é um pouco mais, porque a gente é que vai ali, né, gerar o filho, ter o bebê nos braços. Então, assim, eu tentei conciliar. Ontem mesmo eu brinquei com meu marido, assim, como cresce rápido. Como cresce. Porque antes dependia de mim para levar e buscar. Hoje vai e volta, às vezes, sem depender da mãe. E é isso. Eu acho que os filhos crescem. A gente tem que tentar conciliar isso da melhor forma, não abrindo mão. Mas se a pessoa tem a possibilidade de estar em home office, de poder ter isso, faça. Porque também passa muito rápido, você não vê esse crescimento. E realmente, gente, filho, parece que eu tive ontem e hoje já tá grande. É isso, mas é por aí. A gente nem sempre tá tudo maravilhoso na vida, não. Então, uma área às vezes tá melhor e outra área tá, mas a gente equilibra isso e vai dando e certo, vai caminhando, é isso. Equilíbrio da isso. mulher. A mulher consegue estar em todos os lugares. Ai. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensar um tanto de situações distintas que às vezes o homem não tem. O homem, às vezes eu percebo lá em casa, meu marido tá focado nisso. E se eu mandar ele arredar o copo, ele fala, não, mas eu tô focada aqui. Então, assim, eu arredo o copo, mexo aqui, tudo junto. Tudo junto e misturado e vai. E algum dos seus filhos talvez tenha alguma motivação para seguir sua área? Eu fico pensando nisso todos os dias, né? O meu filho tá com 19 anos, tá fazendo veterinário, então totalmente foi para lá. No outro lado. E a minha filha, eu tenho uma pequena esperança, mas eu não acho. Quantos anos ela tem? Ela tem 13. Ela é bem metódica, assim, mas eu não sei ainda para onde ela vai caminhar. Então, eu já pensei, ela teria, às vezes, um perfil, porque ela tem o lado do direito. O direito também, ele abrange várias personalidades, né? Porque, às vezes, a pessoa é metódica, então ela vai ser boa nisso. Às vezes, a pessoa é mais comunicativa, ela vai ser boa aqui. Mas ela fala que não quer, não. Outro dia, ela falou assim, nossa, mãe, como é que você aguenta esse... Aí ele veio na Mineirês, né? Esse trem de advocacia é muito chato. Falei assim, não, minha filha, é ótimo. Ela falou assim, não, eu só vejo você o dia inteiro em reunião. Aí você fala que tem uma reunião, tem audiência, coisa chata. Eu falei, não é, tem um monte de coisa legal. Aí eu conto os casos das coisas legais, mas eu não acho que vá. Você acha que ela vai seguir pra qual lado, assim? Eu acho que ela é mais, assim, tem um pouco mais de criatividade. Ela já falou de ser, às vezes, arquiteta. Eu acho que teria, essa questão da arquitetura, eu acho que teria a ver com ela. Não sei, mas ela ainda é muito, assim, ela é muito misteriosa. E muito novinha ela também, tem a personalidade né? bem distinta da minha. O temperamento dela não é o meu. Ela não é tão falante. Então, assim, como ela é muito diferente, eu não consigo saber. E como tá novinha, eu não consigo ainda ter essa percepção. Mas ela é bem mais, assim, ela tem mais foco, assim. Ela é aquela questão mais, pessoa mais focada, assim, metódica, perfeccionista. Talvez uma área das atas, né? Uma coisa nesse sentido. Isso. Aí eu sempre falo com ela que eu vejo nela uma engenheira. Aí ela fala assim, não quero, porque a gente tem alguns, né, mais jovens da família, não tão jovem, mais jovem que eu, que são engenheiros e estão ligados à eletricidade. Aí ela fala assim, não quero mexer com negócio de luz, não. Aí eu falo assim, não, minha filha, mas não é. Aí eu mostrei um vídeo uma vez no YouTube de o que era engenharia. Ela fala que quer ser cientista, falou de ser cientista. Eu falei, tá vendo? A engenharia te permite a ser cientista. Pois é. Aí eu falei, olha, se eu vou engenheira, eu fico. Mas a engenharia, ela é boa de matemática, só que ela fala que não é boa. Mas ela é boa. Por isso que eu falo, ela é metódica, ela é boa ali. Então, eu acho que ou uma área aí de ligada à arquitetura, ou uma área de engenharia. Eu, mãe, vejo isso. Fazendo as apostas já, né? Mas não sei, vamos esperar chegar. Vamos ver. Aí outro dia eu falei, daqui uns 5 anos... Gente, aí 5 anos, piscou, chegou. Piscou, chegou aos 5 anos e ela tá escolhendo aí a profissão que vai seguir. Verdade. É isso. Thaís, pra gente já encerrar aqui, então, já chegar no finalzinho, queria que você deixasse uma mensagem mesmo pras pessoas que estão começando agora,
talvez até mesmo profissionais estão precisando se reinventar, né? Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de avante mesmo, prossiga, né? O que você diria para agora um profissional que perguntasse, Thaís, eu quero ser advogado, e aí, o que eu faço? Primeiro, vou até olhar para a câmera agora. Isso. Primeiro, não tenham medo. A advocacia, né, já dizia lá a frase, não é para covardes. E realmente é uma profissão que demanda muito. Ela demanda, como eu disse, o estudo, a gente está sempre se reciclando, estudando, buscando novas nuances. E a advocacia, ela é aí, porque as leis se modificam ao tempo todo, a gente tem que estudar, a gente tem que se readequar sempre. Eu brinco que esses altos e baixos da advocacia, a gente às vezes fala assim, se sente perdido, mas não é para mim. Eu acho que a advocacia é para todos. Cada um tem que achar o que gosta na advocacia. E o direito por si só, né? Ah, mas eu fiz direito, não quero seguir na advocacia. Tem realmente, lá atrás, meu pai falava, tem muito leque na advocacia, que são aí as áreas dos concursos públicos, a advocacia pública, né? A Advocacia Geral da União. Então, existe aí inúmeros né, situações, opções de nicho que a pessoa pode seguir. Então, gente, não deixem de estudar. Estudar, independente do que, é o que é importante. E é isso, como eu disse lá no início, a advocacia não é só estudar o direito. Estudem outras áreas, né? Vão ver aí o que está o que cerca aquilo, que está no... né? Sai da caixinha, vê o que está em volta. Eu acho que se for por esse caminho, eu acho que é sucesso. E o sucesso, eu falo, que é uma questão também pessoal. De ponto de vista. O que é sucesso para um não é sucesso para outro. Às vezes, sucesso para uma pessoa é ter um carro de 600 mil na garagem, uma mansão de 6 milhões. Aí eu tive sucesso, porque eu tive esse objetivo. Para outro, sucesso eu gosto de estar com a minha família, meus amigos, viajar. Então, o sucesso é relativo. Então, assim, não se meça pelo outro. O sucesso do outro não é o seu. Então, eu acho que é isso. O problema de nós, seres humanos, é olhar para a grama do vizinho e falar, a cadeira é mais verde. A comparação. Isso, a comparação. Então, não se compare. Faça o seu. Eu acho que se a gente perceber e fazer esse histórico. Quem eu era há 10 anos atrás? Eu era uma estudante e hoje eu tenho uma profissão. Então, assim, eu já evoluí. Eu já sou uma pessoa de sucesso. Quantas pessoas tiveram essa possibilidade de estudar? Então, eu já estou além. Então, para mim, eu já considero que essa pessoa que saiu do lugar onde ela estava e subiu um degrauzinho já é sucesso. Então, é isso. Não medir o sucesso seu com o do outro. É sempre pensar que o seu. Né? Essa questão aí psicológica nem sempre é fácil, né? Porque a gente fica medindo o tempo todo. Então, é a gente conseguir levar isso com mais leveza. Pois é. Thaís, onde que a gente pode te achar nas suas redes sociais? Deixa pois aí seu arroba. Meu Instagram, thaiswatanabe.advogada. O LinkedIn também eu acho que é Thaís Watanabe. É isso, eu acho que as redes sociais são essas. O e-mail, quem quiser me pede lá no direct que eu passo meu e-mail, mas é também thaiswatanabe, já tô falando, pedi pra falar no e-mail, tô falando. thaiswatanabe, thaiswatanabe.com.br. Então, se quiser também me mandar um e-mail, a gente conversa por lá, quem não tem redes sociais, mas é isso, tá? E o livro? Qual livro você trouxe pra gente? Pois Qual indicação você dá aí Como hoje? eu estava falando, eu trouxe um livro, que não é um livro jurídico, que é um livro que eu estou lendo esse ano. Ano passado, vários colegas estavam lendo, que é Café com Deus Mostra Pai. pra câmera, por favor. Que é um livro de devocional diário. O que eu tive como objetivo para 2024? Esse equilíbrio que a gente tem que ter na vida, independente de religião que a gente tem que ter fé. E a gente equilibrar todos, né? A área profissional, pessoal, mental, saúde física, né? A saúde espiritual. Então, eu pensei, eu preciso melhorar minha saúde espiritual esse ano. Então, aqui a gente lê uma folhinha por dia. Então, quem não gosta de ler... Deixa eu mostrar pro pessoal. Quem não gosta de ler, vai ler uma folhinha por dia só. Então, é um livro simples, objetivo, que fala ali desse encontro mesmo, né? Da gente com a nossa fé, com o nosso acreditar. Então, assim, é um livro que eu trouxe, que eu acho que é um livro de fácil leitura, porque a gente lê, igual eu falei, uma folhinha por dia. E a gente vai ali ter esse encontro com a fé, com o nosso íntimo mesmo, de entender, né, que o que move o mundo não somos nós, né? E ele tá super em alta, viu, gente? Esse livro tá super em alta. Tá agora... Nossa, muito bom essa indicação. Muito obrigada. Mas é isso, cuidar da saúde espiritual também é importante, né, gente? Porque é muita coisa
pra gente estar bem com a gente. Exatamente, Verdade. tem que se fortalecer. Thaís, a gente gostaria muito de agradecer a você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por essa troca, a gente pôde aprender demais. Então, uma coisa que a gente está fazendo nesse podcast é aprender. Graças a Deus, está dando tudo certo. E para vocês que chegaram aqui, às vezes caiu aqui de paraquedas no nosso podcast, nós temos outros episódios. O da última semana foi com o Mauro, que é psicólogo, e pode ir lá. E tem outros também, assistam. Vou deixar com vocês as nossas redes sociais. No Instagram, @Facuminas. Nossa, tô falando um tanto de vezes, né? Tô mineira mesmo. @Facuminas Oficial. Não, Facuminas EAD Oficial. Isso. Facuminas EAD Oficial. Chama a gente lá. A gente tem uma gama de cursos, assim, enorme. E vão ajudar você, com certeza, a se tornar raro, como disse o Mauro no último episódio. Então, Thaís, a gente tem um presentinho para você. Um café, do Café do Especialista. Nem amo. Todo mundo que vem aqui é turbinado no café. E aí a gente queria deixar essa lembrancinha pra você. Muito obrigada mais uma vez, Denis. Thaís, muito obrigado. Thaís é uma querida, a gente já tem um carinho muito grande por você, uma admiração pelo seu trabalho. Então, muito obrigado por ter aceitado participar conosco. A gente quer trazer pessoas aqui realmente relevantes, pessoas que a gente goste, pessoas que acrescentem em nós, e eu acho que a gente vê isso em você, né? Então, muito obrigado por você ter tirado um tempinho aí do seu dia tão corrido para atender a gente. E é isso. Espero que você volte mais vezes, a gente possa ter outra possibilidade pra gente conversar, outra oportunidade pra gente trocar ideias também. Obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês dois, a Facuminas. E eu brinquei com a Denis antes. É quase uma novela, né? Porque Pois é, muita coisa. é muita coisa que a gente vai batendo papo e vai fluindo. Mas eu agradeço muito a vocês dois. Eu nem percebi o tempo passar, Pois né? Foi tão gente, rápido, passou o gente. tempo muito Nossa, já rápido. tá passando rápido, a gente nem percebeu. Muito rápido. Nossa. Gente, é isso. Muito obrigado pela participação, por ter chegado até aqui no nosso episódio. A gente se encontra daqui a alguns dias, no próximo episódio. Em mais um especialista, mais histórias para se contar, mais experiências para se contar, tá bom? Então eu espero vocês até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau.